Fala pessoal, a gente vai tratar agora do último bloco. Eu vou encerrar para vocês a competência. Vocês devem lembrar, eu comecei esse tema no bloco anterior. Bom, agora a gente vai falar da competência daquelas pessoas que têm foro por prerrogativa de função. É importante decorar pelo menos os principais. Vamos lá. Quem tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal? Lembre-se, foro por prerrogativa de função são as pessoas que, em razão do cargo que elas exercem, elas são julgadas originariamente por tribunais superiores à primeira instância, não necessariamente por tribunais superiores, mas não pelo juiz de primeiro grau. Então vamos lá. No STF, o principal é o presidente da República. Além disso, o vice-presidente, também os deputados federais, os senadores, os ministros de Estado, que é um tema que está bastante na mídia em razão daquele evento que ocorreu com o ex-presidente Lula, também o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e o advogado-geral da União. Essas pessoas, além disso, os desembargadores dos tribunais superiores, eles também vão ser julgados no STF. O segundo caso que eu quero que vocês lembrem são aqueles que têm foro por prerrogativa de função no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Quem são essas pessoas? O principal é o caso do governador. O governador, quando comete um crime, ele vai ser julgado no STJ. Além dele, os desembargadores dos tribunais de segunda instância também terão esse foro por prerrogativa de função. Então, se for um desembargador do TJ ou um desembargador do TRF, que é o Tribunal Regional Federal, é a segunda instância da Justiça Federal, essas pessoas elas vão ser julgadas no STJ. Além disso, os membros do Ministério Público da União também são julgados no STJ. Bom, tem também as pessoas que têm o foro por prerrogativa de função no TJ, nos tribunais de justiça, os tribunais de segunda instância. O principal para vocês saberem são os juízes de direito, os membros do Ministério Público Estadual e principalmente, acho que costuma ser frequente, é o caso do prefeito. O foro também é na segunda instância, no Tribunal de Justiça. Cuidado para prestar atenção para se o crime é da Justiça Comum ou da Justiça Federal. Porque se for, por exemplo, um juiz federal, aí a competência vai ser do Tribunal de Segunda Instância Federal, que é o TRF, o Tribunal Regional Federal. O próprio prefeito, se comete um crime no âmbito federal, aí ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal também. E quero que vocês também se atentem ao seguinte: vereador não tem foro por prerrogativa de função. Ainda que a Constituição Estadual preveja essa hipótese, o que prevalece no Supremo é que isso violaria o princípio da simetria. Então, o vereador ele vai ser julgado em primeira instância. Bom, deixando isso um pouquinho de lado, vamos tratar agora do que ocorre naquelas hipóteses em que há conexão ou continência. De forma bastante breve, a gente não vai adentrar no conceito disso, mas são aquelas circunstâncias em que, por exemplo, existem crimes que de alguma forma estão relacionados, pessoas envolvidas em várias práticas, todas elas correlatas, ou a mesma pessoa, duas pessoas sendo acusadas da prática de um crime. Nesses casos, a conexão ou continência. E aí, como é que a gente fixa quem vai ser o juiz competente nesses casos? Antes da gente entrar nisso, só quero mencionar uma coisa. Cuidado para não confundir o fato de ser um crime continuado ou de haver concurso formal e material, porque isso são institutos de direito penal, de direito material. A conexão e a continência são institutos de direito material, ou seja, eles dizem respeito ao processamento do julgamento daqueles crimes, que devem ocorrer no mesmo juiz. A conexão e a continência, elas juntam esses fatos e colocam sob a égide de um mesmo juiz para que ele julgue. Vamos lá. Se houver conexão ou continência entre crimes de âmbito eleitoral e crimes comuns, o juiz de âmbito eleitoral ele vai conglobar a competência, ele vai ter competência também para os crimes conexos comuns. Via de regra, vocês vão perceber que quase sempre é a justiça especializada que puxa para ela a competência. A segunda regra, são 4 regras, essa é a primeira, que o eleitoral, se for conexão entre crime eleitoral e crime comum, vem tudo para o eleitoral. O outro caso que eu queria falar para vocês é quando há foro por prerrogativa de função para uma das pessoas, que esse é o caso muito comum que está na mídia, que é o que aconteceu no Mensalão, no Petrolão. Quando acontece isso, o que prevalece é que
o tribunal hierarquicamente superior, os processos são encaminhados para ele. Então a regra é que ainda aquelas pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, que isso suba para o tribunal que tem competência para julgar aquela pessoa que tem o foro por prerrogativa de função. O STF tem entendimento sumulado de que não viola o princípio do juiz natural você puxar pessoas que não têm foro por prerrogativa de função para ser julgados por tribunais superiores. O que pode ocorrer, que é o que acontece muito na prática, é aquele fracionamento facultativo do processo, que está acontecendo, por exemplo, agora na Lava Jato, que em razão da quantidade de réus, para facilitar o manejo daquele processo, eles podem fracionar, de modo que as pessoas que têm foro por prerrogativa de função, via de regra a casta política, ficam nos tribunais superiores, enquanto as pessoas que não têm esse foro por prerrogativa de função ainda continuam sendo processadas no juízo comum. A terceira regra que eu queria falar para vocês são aquelas infrações em que há conexão entre infrações de competência do tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, e outras infrações comuns. Então, por exemplo, a pessoa, além de tentar matar, a tentativa de homicídio, ela também comete um crime de injúria contra aquela pessoa. Nesse caso, como é de se esperar, o júri ele absorve essa competência e é ele quem vai julgar essas infrações comuns também. E a quarta e última regra, para a gente fechar, é no caso em que existem juízos de similar hierarquia e todos eles são em tese competentes. Como é que a gente faz, por exemplo, quando uma pessoa comete furto em várias cidades que estão muito próximas, que estão conexas, e como é que a gente fixa? Qual vai ser o juiz competente? Nesse caso, tem 3 regrinhas básicas que eu queria destacar para vocês. A primeira é a seguinte: você deve olhar qual é o crime que tem a pena máxima combinada. Então, vamos supor que ele cometeu roubo em uma cidade e cometeu furto em outra, vai ser o roubo que vai prevalecer. Onde aconteceu o roubo é que vai ser o juiz competente. Por outro lado, se forem infrações cuja pena máxima é igual, aí o que vai prevalecer é aquele em que ocorreu a maior quantidade de crimes. Então, ele cometeu um furto em uma cidade e 2 receptações em outra. Como são crimes que a pena máxima é idêntica, vai prevalecer aquela que tem as 2 receptações. E por fim, que aí é mais raro de acontecer, mas caso seja a mesma quantidade de crime, a mesma gravidade, 2 roubos nas 2 cidades, aí se fixa pela prevenção. O juiz que tomar conhecimento de forma primeira desse fato, é ele que vai se tornar prevento e que vai ser competente para julgar e processar aquele delito. Tá certo, pessoal? É isso. Eu espero que vocês matem a pau a OAB. A gente se vê.